Fala rapaziada, saudações pra vocês mortais. Sejam bem-vindos ao canal do Grande Buda, Lip Grimori, na área. Aqui é onde falamos tudo sobre o Megamon Global e estamos aí, sempre na atividade com outros joguinhos, joguinhos aí, sempre no hype, até então, sempre na jogatina aí do Ethereum Restart e também do Crystal of Atlan, Aí tá então dois jogos aí novos, que lançaram quase basicamente um atrás do outro, Basicamente, então, em vez de uma vez ou outra, estamos aí trazendo vídeo, a respeito deles, respectivamente, beleza? Mas o canal sempre aqui no foco máximo, do Megamon Global, aonde nós sempre estamos aí fazendo, a trilha do sucesso para quem quer, ser o melhor treinador Pokémon, claro. Então chega no like, mano, compartilha aí, o vídeo nas redes sociais que você aí possa, conhecer ou que frequente, outros grupos de WhatsApp e tal, que seja referente a jogos ou se não Pokémon, ou tem algum amigo que se interessa, curte jogos de RPG de turno e tal. Mano, só mandar, tá na descrição, sempre deixa o link para você fazer a conta, E lá quando você faz a conta, se você for em cima onde tem lá 3 pauzinhos, lá tem o download do jogo que vai diretamente no site, tá? Então você baixa lá, mano, sem problema algum, Tanto para Android como, iPhone, beleza, rapaziada? Bom, vídeo de hoje referente a efeitos de clima, Assim, um efeito climático aqui para, tirar dúvidas de alguns jogadores, que até então alguns aí têm, dúvidas sobre isso, beleza? Então vou ver se eu faço um vídeo mais rápido, mais prático aí, que tenha um ponto mais positivo aí, para a galerazinha entender, com a qualidade melhor. Então assim, vamos lá, rapaziada. O que seria efeito de clima, Efeito de clima, é exatamente isso aqui que sempre tá, no lado aqui das tipagens. Uma coisa é isso aqui que se chama insígnias, que são tipo emblemas que você libera, não sei exatamente qual nível que você libera, mas eu acho que é um nível um pouquinho mais avançado, mas libera literalmente a insígnia que tem para todas as tipagens de Pokémon. Tem vídeo no canal falando um pouco a respeito sobre elas, tá? Para aqueles ali, que são os famosos brasões. Aqui, ó, tem brasão em todo mundo, então assim, eu já fiz um vídeo falando sobre, a respeito como upar, tal. Não é difícil para ativar, o nível máximo aqui do efeito. Literalmente, você necessita que ele pede, sempre que ele tá pedindo, ó, os requerimentos, Um Pokémon S mais seu bem upado, ou seja, você vai ter que ter um Pokémon S mais 11 estrela e vai ter que ter o restante, que no caso seria 6 Pokémons S, 11 estrelas no mínimo, tá? Pokémons S, rapaziada. Aí você consegue desbloquear totalmente aqui o nível. Bom, aí, rapaziada, literalmente, bem tranquilo, tá? Eles vai dar ali, inicialmente uma estrela de estágio 1 básico vai dar uma porcentagem de HP, SPDF, PDF e tal, um bônusinho bacana. 2 estrelas, que é um estágiozinho mais abaixo. Vai necessariamente dar o que? Ataque mágico, ataque físico. 3 estrelas, o estágio 3 já ele libera ali uma pequena passiva, um melhoramento então, referente à tipagem que você, tiver aí upando, tá? No caso aqui, lutador, então, a tipagem é referente, aos pokémons de luta, tá? Que tem aí, a tipagem lutador agregada a eles próprios, tá, rapaziada? 4 estrelas ganha mais um buffzinho ali, bem pebinho, 1%, não é muita coisa, mas é nos 6 atributos, dimensionais, que são aqueles 6 atributos, de todo Pokémon, que é HP, Speed, P-Ataque, SP-Ataque, SPDF, PDF, aumenta ali diretamente. Então assim, 1% é muita coisa, dependendo, no estágio aí que o seu Pokémon esteja, de up, até então. E 5 estrelas, o buff, no caso que você recebe ali no de 3 estrelas, é melhorado, aumenta os turnos, aumenta os buffs, às vezes gera algo a mais, Então assim, sempre é melhor, que no caso é isso aqui, quando você consegue deixar todo mundo 11 estrelas e um S mais também. Lembrando que assim, é de acordo, tá, rapaziada? Aqui eu não lembro de cabeça, tá? Mas eu acho que quando deixa 6 estrelas, aqui deve aparecer, o tanto, aqui os requerimentos e os níveis que vai subindo, Então assim, todo mundo 6, todo mundo 8, entendeu? Todo mundo 9 estrelas, aí vai, upando os níveis aqui. E assim, isso aqui, mano, sempre é referente, ao time específico que você está usando, então, sempre se ligue nisso. Você pode escolher até 2, em combate, isso aí faz muita diferença, porque vai ser 2 tipos de buffs aí, agregados que você vai estar, utilizando ali em combate para os seus Pokémon, então vai ter uma vantagemzinha a mais, e ainda vai ter aqui o famoso, efeito de clima, que não é todos os Pokémons que funcionam, só alguns, tá? Só para vocês, ficarem ligados, beleza? E aqui fala um pouco a respeito, em inglês, tá? Você pode traduzir para PTBR, caso queira, entender um pouco melhor, Aqui fala, até então, ó, dos efeitos, tá? Ó,
né? Aqui aparece, ó, efeito level 1, né? Supressão. O que seria supressão, rapaziada? Supressão é tipo assim, aquele efeito de clima que, né? Meio que se sobrepõe acima de outro, né? No caso, o que sobrepõe em cima de todos, né? Aqui é o Turbulência, que é justamente do Mega Rayquaza, né? O efeito de campo do próprio Mega Rayquaza, ele não precisa de nenhum outro Pokémon, tá? Diferente de outros Pokémons aí, ele entrou em campo já ativa, mano. O efeito dele que é o Vendaval, né? Literalmente sobrepõe todos, né? Tem até lá na passiva dele. Só que o dele dura apenas 2 turnos. Depois disso, qualquer outro efeito que tiver ali, né, no momento, no seu time ou no time inimigo, vai entrar em vigor, tá? Só que aí vem, depois da turbulência vem aqui ó, o Ravenheim, né? Ravenheim. Tem o Brigid Sunshine, que aqui é do, se eu me engano, é do próprio do Shime, né? O Shime com Primal Groudon. Aí tem esse aqui, Brigid Sunny. Tem o Secret Thunderstorm, que é o da Mega Dians com Tyranitar. Aí tem um Airlock, né? Que é um, acho que é o da água, se não me engano. Tem um Rain, tem um Sunshine, tem um Sunny, tem um Thunder e tem um Blizzard. Literalmente, né? Blizzard, que é o do próprio aqui do... É o efeito básico, né? Do efeito de campo do Abomasnow. Aqui o Rain Sturtor, que é o efeito básico do Tyranitar, né? O efeito de campo básico dele. Aqui o Sunny. Sunny, se eu me engano, eu acho que é o do Shime, o efeito básico dele. Aí tem um Sunshine. Sunshine é o efeito, se eu me engano, do Primal Groudon. E tem um Rain. Rain já é o efeito, né, do Kyogre, né, que seria aí, né, a d'água, né, a chuva, deitão. Aí aqui fala, ó, tudinho tem a respeito, ó, caso vocês tenham interesse, ó, Rain, né, como eu digo, ó, da baleia, Sunshine, né, que é o do sol, que é o do Primal Groudon. Aí tem o Sunny, né, que é o do Pokémon relacionado aqui, ó, né, tem aqui a foto do Shime, é o Blizzard, que é o Abomasnow, Sandstone, né, que é a tempestade de areia do Tyranitar. Aqui tem um Related Pokémon, né, que é o Airlock, que é o do Rayquaza, só que aqui é a forma básica, tá? Porque aqui são, quando eles são S+. Aí quando vem o melhoramento, né, no caso aqui você transformou a sua baleia em Primal Kyogre, né, aí vira o Ravenheim, né? Aí aqui, ó, já tem, né, falando sobre o buff dele, o buff que gera, né, que é a chuva, né? A chuva pesada, até então, que fica chovendo no campo, bufando seus Pokémon de água, como aqui refere. É o seu time, Hunter, Pokémons Ranker, né, Day Damage Effect, aí Off You, Skills, né, do tipo Água, Elemento e Crash 15%, tal, Pokémons em Crash, Resistência, Crítica em 10%, blá 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 blá. Né, e aí vai indo, né? Cada um com um efeito específico, né? Sempre focado na tipagem principal do Pokémon. Aí vem o do Primal Groudon, né? Já vira o Brigid Sunshine, né? É o sol ardente até então, né? O sol ficar escaldante. Literalmente ele buffa Pokémons, né? Fire aqui, né? Tipo Fire, que não tem como aquele, no caso, não se sobrepõe contra o time, o efeito de campo do Kyogre, né? Devido à desvantagem elemental. Tem esse lancezinho aí também, tá? Então o da água sobrepõe, né, o do PG, né? Pela diferença aí, a desvantagem. Né? Então, assim, ele meio que bufava Pokémons Fire, aumenta o crítico, o dano crítico, aumenta a chance de causar burn extra e tal. Aí tem um do Shime. O do Shime ele ganha um melhoramento, não por ele ser um SS, né? Porque ele é um S+, mas sim se você jogar ele juntamente com PG. Se você colocar ele com Primal Groudon, o Sunny dele evolui, né, para o Brigid Sunny, ou seja, de dia nublado evolui para dia ensolarado. Né? Então, assim, o efeito, né, em si melhora. O do Tyranitar do mesmo jeito, rapaziada. O do Tyranitar, de vez de tempestade de areia, vira tempestade de areia sagrada, que é quando você coloca com a Mega Dians. E o do Abomasnow, da mesma forma. Quando você coloca no caso aqui é o Blizzard, né? Que é nevasca, né? Aí vira tempestade de neve, né? Que seria aqui o Ice Storm, né? Que é nevasca e aqui vira tempestade de neve. Mas como é que ativa? Quando você utiliza um outro Pokémon SS do tipo gelo. No caso do WK, ele meio que evolui. Então, assim, o básico seria esse caso você só usasse, né, o Abomasnow no time sem nenhum SS de gelo. Mas colocou ali, mano, liberou, né, o WK, que é o único até então Pokémon de gelo, né, da tipagem gelo, para ativar o efeito, né, melhorado que seria Ice Storm, né, que é tempestade de gelo, nevasca. Né, literalmente aí melhora os efeitos e tudo mais, né? Causa dano extra, pode aumentar o dano de congelamento, aumenta o dano de passiva, né, dos Pokémon aqui de gelo, a mitigação, né, aumenta em 15%, então assim, melhora muito, né, o time gelo em si. Aí vamos lá, aí vamos supor, né, sei o que, eu quero usar PG e tal, pronto, você bota o PG, mano, aí vira aqui, ó, né, o Big Sunshine, né, que é o efeito dele. Só que assim, não existe nenhum
por enquanto, Pokémon S+, que, né, melhore ou ative um efeito a mais com esse efeito dele, tá? Que é o efeito de campo dele normal. Ele é um, né? Seria um S+, no caso, um S+, com efeito de campo. Ainda, por enquanto, não temos nenhum Pokémon S+, com efeito de campo, né, para time Fire, além do Primal Groudon, tá? Então, assim, se você quiser usar o efeito dele, mano, pode usar sem problemas algum, tá? Agora, aquilo lá que eu falei, né? O Shime, ó. Aqui vira o dia nublado, né? Que é dia nublado, literalmente, né? Que é o Sunny. Então, assim, esse efeito ativa se você tiver só ele, né? Entre outros times, aqui é um buffzinho específico, no caso de... nos Pokémon de grama, né? Ele ajuda aqui os Pokémon de grama aumentando a cura, né? Recebida pelos Pokémon. Só que quando você utiliza... Pronto, aí vem o lance lá do S+, que, né? Já se beneficia do Primal Groudon. Vamos lá. Botou aqui, ó. Você já tem um efeito, né? Além do Primal Groudon, se quiser usar, tem um efeito melhorado do S+. Ou seja, no caso, o Primal Groudon melhora o efeito de campo do próprio Shime, né? Vira de ensolarado, que melhora o quê? O efeito, né? Aqui da passiva dele. Ou seja, continua bufando Pokémon Grama, só que aqui, ó, a diferença, tá vendo? Aqui ele aumenta a cura aqui 20%. Recupera cada turno 5% do HP máximo, né? Quando o Pokémon faz uma ação. Aqui já vai o quê? 30% de cura extra, né? Ao fazer uma ação, recupera 10% de vida máxima, ou seja, dobra já aí. E ainda tive um efeito aqui, ó. Quando o Pokémon desferir um golpe, né? Ele vai drenar ali 100% nas quantidades de P-Ataque e SP-Ataque, né? E transformar em cura. Então, assim, é muito bom para time grama, né? Se fosse focar um time grama com o PG, né? No time aí até então. Né? Aí você meio que teria aí o Sunshine. Doideira, né? Literalmente isso. E o outro seria quem? Baleia, né? Aí a baleia já vem o quê? Feito de campo d'água. Não temos nenhum Pokémon d'água no tipo assim, categoria S+, no caso. Tá? Não temos nenhum aí de S+, que melhore ou ative algum efeito ali para Pokémons d'água. Por enquanto só temos a baleia aí, que ativa até um efeito muito bom, tá? Que é purificação, cura, aumenta a resistência a controle, né? Debuffs no caso ali, resistência a crítico, tal. Fica chovendo em campo, bufando o time em água, né? Contanto que ela continue viva, tá? Esses efeitos de campo, mano, só fica ativo se os Pokémon respectivos, donos dele, ficarem vivos, tá? Isso aí é uma questão básica. Vamos supor, tô usando o Shime. O Shime morreu, então o efeito de campo dele some. O Primal Groudon morreu. O efeito melhorado do Shime, né, que seria ali o de ensolarado, né? No caso aqui não tá aparecendo porque eu tirei o PG. Mas aí se o PG morresse, pronto, cancela o efeito, entendeu? Assim como é com o Tyranitar, no caso, ó. Tyranitar aqui ativa, né, a tempestade de areia comum, né? Que o quê? Bufa Pokémons Rocha e Groudon, tipo, né? A defesa, ou seja, o dano passivo de defesa e o damage em cresce 20%. Muito bom, tá? Dentro dos efeitos de S+, mano, o nome dele é um dos melhorzinhos até então, tá? Sem um melhoramento de um SS. Aí quando você utiliza um SS categoria pedra, né? Que no caso seria Mega Diance, né? Então bota o Mega Diance, já melhora aqui, ó, para um efeito, né, mais avançado. Tempestade de areia sagrada, ou seja, ajuda, continua bufando ali os Pokémon tipo Rocha e Groudon, só que aumenta ali, ó, Defense and Passive Damage Increase 30%, em vez de 20, vai para 30. E toda vida que um Pokémon seu, né, da tipagem aí correspondente, terra ou pedra, atacar, ele vai causar adicionalmente 300 mil de damage brutos, tá? 300 mil, ponto. Nem mais nem menos, né? Nenhuma defesa ou tanque ou redução de dano interfere nesse dano. É um dano direto no HP do alvo. Então, assim, é um dano muito forte, beleza? É por isso que eu digo que o melhor time, né, quando você utiliza os dois aqui, mano, seria Pokémons Terra. Então você usaria quem? Zigad, Primal Groudon, o próprio Garchomp, entendeu? Quanto mais Pokémon Terra ou Rocha você utilizar, melhor é, porque vai melhor utilizar desse efeito. Mas aquilo que eu falei, se o Tyranitar morrer, mano, esse efeito acaba. E se caso a Mega Diance morrer, o efeito diminui para o efeito básico, né, que é só a tempestade de areia do Tyranitar, beleza? Então assim, os efeitos continuam em vigor, contanto que os Pokémons, né, respectivos donos dos próprios efeitos, continuem em campo, beleza? Tem essa pequena condição. Show de bola? Tranquilidade? Dá pra entender aí, né? Se você não entendeu, mano, revise o vídeo, tá? Para compreender, né, com mais cautela, tá? É só seguir aqui, mano, as normazinhas, né? Que a tranquilidade não tem, assim, efeito nenhum. É só, literalmente, vocês entenderem, né, a coesão, né? Que um efeito sempre vai melhorar, sempre vai ficar melhor, né? Que ele mesmo explica, ó, que o Rain vira o Reavirain, que é o da baleia, né? O da baleia normal. O Primal Kyogre vira o Reavirain. O Sunshine, que é o do Groudon, que vira Primal Groudon, vai para o Brigade Sunshine.
O Sandstorm, que é o do Tiranitar, juntamente com o Mega Diance, se torna o Sacred Storm. E o Supressão é aquilo que eu falei, né? São os efeitos que um tem vantagem em cima do outro. Então, assim, sempre referente à tipagem. Vamos supor, porque eu sempre digo que é muito complicado usar o próprio Abomasnow contra o Tiranitar. Por quê? Rocha ganha de gelo, tá? É na tipagem. Então, assim, o efeito dele sobrepõe o efeito do próprio Abomasnow. Assim como o efeito de Pokémon Grama, que Grama ganha de rocha, tá? Então, assim, o efeito de campo do Shime sobrepõe o efeito de tempestade de areia do Tiranitar. Então isso é uma pequena forma que poucos usam para, assim, meio que ter vantagem em cima, né, de alguns times especificamente. Vamos supor, time terra, muito forte, essa passiva do Tiranitar é muito forte, eu não consigo tancar. Então você usaria quem? O Shime com Primalgrodo no seu time, e você tentaria fazer um time ali referente, né, aos dois ali, tipo, seria o quê? Mais ou menos um terra, né? Um terra com grama, ou se não um terra, fada e grama, algo do tipo assim, para tentar bater de frente, né, contra o time terra, entendeu? E é muito capaz de vencer, porque você cortando esse efeito de campo dele, mano, o time terra cai muito de rendimento, tá? A vantagem de muitos times aí é justamente o efeito de campo, né, que sempre se sobressai em cima de outro, beleza? É tanto que o time de gelo, na minha visão, mano, ele é muito eficaz contra aqueles que não tem efeito de campo, né? Então, assim, é muito eficaz, cara. É uma diferença absurda, tá? Absurda mesmo. Beleza? Então, esse é um vídeo mais, né, relacionado a isso, né? Só falando aí sobre efeitos climáticos aí para aqueles que têm uma dificuldadezinha a mais, tá? E lembrando, quem usa Mega Rayquaza sempre vai sobrepor qualquer efeito de campo, tá? Então, assim, eu botei a Mega Rayquaza ali em campo, mano. Iniciou o campo, ela cancela todos os efeitos no momento ali, ativa o dela, tá? Então fica lá o Vendaval, né, que buffa somente Pokémons voadores, no caso dela, e outros voadores que você possa estar utilizando. Show de bola? Mas lembrando, só dura 2 turnos, o efeito dela só dura 2 turnos. Então, assim, no início do terceiro turno, vai entrar em vigor, né, o efeito de campo de outro Pokémon, caso você use um desses aí que eu citei, né, que é justamente aí dos os respectivos aqui, né, se usa Primal, né, o Primal Kyogre, né, se você utiliza água, ou se você utiliza o Groudon, ou o Shime, ou o próprio Tiranitar, né, vai ativar um desses efeitos caso você deixe ali ativado, beleza? Show de bola? E lembrando, se eu botar a Mega Rayquaza aqui, vai aparecer? Não, o efeito dela ativa automaticamente, tá? Ativa automaticamente assim que entra em campo e acaba normal, show?